Olá, pessoal, bom dia. Vamos estar trabalhando no nosso livro aí de História da Filosofia. A filosofia está trabalhando aí no módulo 5, o capítulo 15, ok? Vamos estar falando sobre a escola de Frankfurt, o pensamento pós-moderno, essas ideias aí que surgiram aí no século XX, nas primeiras décadas do século XX aí, e aqui da página 6 do nosso livro. O que foi a escola de Frankfurt? A escola de Frankfurt foi uma escola de pensamento filosófico que foi pensamento filosófico e sociológico filiada ao Instituto de Pesquisa Social, que nasceu num projeto de intelectuais vinculados a essa Universidade de Frankfurt, né? A teoria crítica foi um elo conceitual que uniu os intelectuais na Escola de Frankfurt, criando uma nova interpretação do marxismo, né? Uma nova forma de interpretar o marxismo da sociologia e da política, no início do século XX. Participaram da Escola de Frankfurt alguns intelectuais como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Walter Benjamin, Junger, Habermas. Então, esses caras foram um dos que participaram dessa escola aí, dessa escola marxista, que trabalha uma forma de pensamento marxista totalmente diferente. Qual era o contexto histórico do surgimento da escola de Frankfurt? Era a ascensão da União Soviética como potência socialista, né? Que começou no começo do século XX. No começo do século XX, o marxismo era fortemente debatido na Europa e, sobretudo, após a Primeira Guerra Mundial, por causa da questão que vai levar até uma bipolarização do mundo. E os intelectuais defendiam uma aplicação de marxismo puro nos governos, na forma de governar, e outros ideais marxistas propostos pela reforma de base, mas sem extinguir o capitalismo, entendeu? O governo seria... Hoje você vê isso na Europa, né? Nós temos lá em Portugal, que é socialista. Quase todos os países europeus têm essa forma de governo que funciona muito na Europa, né? E ainda eram ainda era totalmente contrário ao socialismo, né? O comunismo ou qualquer ideia de conspiração marxista, né? A questão dos governos capitalistas, né? Com a ideia de não olhar muito para a questão do pobre. Também existiam aqueles que defendiam uma nova interpretação das ideias de Marx, mais adaptadas para a realidade do século XX, né? Esses últimos contemplam os intelectuais da Escola de Frankfurt que, com base na teoria crítica do pensamento, desse pensamento, de uma base teórica desse pensamento da sociedade, eles reuniram elementos marxistas que com uma crítica a diversos aspectos do cotidiano, da sociedade, como que se diz, do cotidiano social europeu do século XX, né? E mais tarde criticando, sobretudo, o nazifascismo da Alemanha, de Hitler, e o fascismo da Itália, lá onde tinha Mussolini. Então, a escola de Frankfurt é a teoria crítica que surge aí no pós-Primeira Guerra Mundial. Logo depois da Primeira Guerra Mundial, vai surgir aí a teoria crítica da escola de Frankfurt. Também trabalhando... Hoje tem muito disso no Brasil, em muitos lugares tem esses pensamentos do governo, né? Então, assim, a primeira semana de trabalho marxista, um evento organizado lá por Felix Welley, né? E a intenção do evento era buscar uma nova forma de interpretação, né? Marxista, mais puro e fiel às ideias de Marx, com a possibilidade de
aplicação no cenário do século XX, como resultado dessa semana de ideias, essa semana foi criado um Instituto de Pesquisa Social que obteve o patrocínio desse Hermann, né, que era o pai do Flex Way, é isso mesmo, um milionário alemão que ganhou muito dinheiro com o plantio de cereais na Argentina. Então, pessoal, a Escola de Frankfurt tem uma história aí muito que é de forma assim bem efetiva nessa questão, né, do elemento social. Eu estou atrasado com a aula. Muito grande, vou ter que usar o zoom do celular. Então, só continuando aqui, devido a uma falha técnica aí, né, o Instituto de Pesquisa, o Instituto de Pesquisa Social obteve uma parceria com o governo alemão e foi vinculado à Universidade de Frankfurt, que era dirigido pelo Kurt Albert, né, após a criação de um decreto oficial do Ministério da Educação alemão, em 1923. E no mesmo ano, o diretor do Instituto morreu e o cargo foi ocupado entre 1923 e 1930 pelo Karl Grunberg. Em 1930, foi criado um escritório do Instituto de Pesquisa Social em Genebra e em 1933 a França passa a abrigar uma filial do Instituto. Em 1936, o governo nazista fechou o Instituto, né, Social de Frankfurt, que passou a funcionar com a sede em Genebra. E o nome da escola de Frankfurt, o Instituto de Pesquisa Social, foi aderido na década de 1950. Os teóricos famosos da escola de Frankfurt, além do marxismo, falaram sobre cultura, sobre totalitarismo, política, de forma tudo em geral. Então, a filosofia foi o principal viés teórico usado por eles, né, para poderem procurarem soluções para os conflitos de origem social. Entendeu, pessoal? Então, essa questão aí, aí nós vamos passar também para a indústria cultural, tudo sendo construído a partir dessas ideias, né? Então, o conceito de indústria cultural foi um dos mais importantes produzidos pelos teóricos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, né? Theodor Adorno e Max Horkheimer, né? Segundo os pensadores, há um fenômeno cultural em curso desde o início do século XX, né? O capitalismo industrial, que entrou em curso com a Revolução Industrial e necessita de uma força de propaganda ideológica para ser assimilado pelas pessoas. Ou seja, segundo eles, para você fazer o capitalismo valer, precisa de uma força, uma propaganda ideológica que mostra que o capitalismo é necessário, é a melhor forma de se obter liberdade, né? Então, para que as indústrias produzam muito, é necessário que venda muito. Então, para isso, para se vender muito, as pessoas precisam comprar muito. Então, a ideologia do consumismo, né, o excesso de consumo sem necessidade, é vinculada a formas de arte também produzida na escala industrial. Por exemplo, para Walter Benjamin, a reprodutividade técnica e o meio, né, pelo qual a produção em arte de escala é possível é a capacidade de reprodução em massa. Ou seja, para que eu possa reproduzir em escala, eu preciso estar apto para produzir em massa, né? A reprodução em massa, como se fosse, por exemplo, a capacidade de reprodução em massa de uma música. Por exemplo, o cara começa a cantar uma música, todo mundo cantando. Então, ser gravada, ser reproduzida infinitas vezes, ou
uma imagem que pode ser captada por fotografia, por filmagem e também reproduzida. Para Benjamin, esse fenômeno retira da arte a sua autenticidade, que ele chamou de áurea, né? Então, quando você usa esse mecanismo para fazer as pessoas adquirirem seu produto, você muda a cultura, você transforma a cultura num aspecto cultural para atender os interesses da vontade do capitalismo. Então, para ele, para Adorno e Horkheimer, a questão, o capitalismo não só utilizou, né, não só utilizou da indústria, né, não só utilizou da indústria cultural para criar um movimento de consumismo, como utilizou a própria arte como forma de produto para ser consumido. Então, a própria arte se tornou um instrumento de consumo. Dessa maneira, o cinema, a música, né, e até as próprias artes plásticas passaram a ter uma produção baseada em uma forma que agrada aos espectadores pela facilidade de assimilar o conteúdo da obra. Isso não só na arte, na religião também, por exemplo. Você vai olhar aí no sistema religioso do século XX, depois dos anos 80, líderes religiosos descobrem que é melhor que transformar o cristianismo em produto de consumo é algo interessantíssimo. Hoje você vê aí igrejas lotadas, né? Igrejas muito cheias. E aí o que acontece? Você tem um agregar de pessoas. O que a religião vai pregar? A religião vai pregar um instrumento de consumo. O que o povo quer consumir hoje? O povo quer consumir bens, produtos, e a igreja passa a trabalhar isso também. Então, não só na arte, como cinema, livros, música, mas até na religião, o capitalismo vai ter a sua influência aí, de certa forma, para atender os interesses pragmáticos, né, do sistema religioso que quer entrar nesse mercado. Então, o espectador médio da indústria cultural, né, é alguém que não pretende encontrar na obra de arte nada além de entretenimento, caindo numa massificação absoluta dos produtos culturais. Então, hoje, por exemplo, as pessoas, o cara não vai assistir um filme porque ele está interessado em ver o conteúdo do filme, ele quer se entreter. Quer assistir filme. O que eles põem nos filmes hoje para entreter as pessoas? Violência, ação excessiva, né? Músicas, as músicas, o que as músicas trazem? As músicas não têm letra, mas elas trabalham muito ritmos, né? Que mexem muito mais com as pessoas, falam muito mais com as pessoas do que a própria letra da música. Você vai adquirir produtos hoje que te trazem entretenimento. Por exemplo, você vai comer fora, você come fora por quê? Porque há necessidade? Não, você come fora por causa de entretenimento. Vamos espairecer, vamos comer fora, né? Hoje o cara vai na igreja por quê? Porque ele quer ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo? Não, ele vai na igreja porque ele precisa resolver um problema dele, ele precisa buscar uma solução para alguma coisa na vida dele, ele vai na igreja porque lá talvez ele pode encontrar o produto que ele quer, talvez uma solução financeira, uma solução para os seus sentimentos amorosos, né? Uma solução para os seus problemas de vícios, para se libertar, como se eu vou na farmácia, compro um medicamento para tirar o vício de mim, eu vou na igreja com esse intuito, para consumir produtos. Aí você tem uma cultura de massa, né? Por que vai haver a massificação da religião, a massificação de tudo? Cultura de massa, aquela produzida pela indústria cultural que segue a seguinte fórmula. Ela pega elementos da cultura erudita, né? Segundo Adorno, segundo esse autor, e essa cultura autêntica e bem elaborada, né? Uma cultura autêntica e bem elaborada, ele junta os elementos da cultura popular, produzida originalmente por um povo, e lança, né? Sobre a junção elementos que agradam o público. Você entende? Ou seja, ele pega os produtos, aquilo que originalmente é produzido por um povo, e lança de uma forma que agrade o público, que aquilo que as pessoas querem ouvir, dá para as pessoas aquilo que querem ouvir. Você quer ser aceito? Agrada seu público. Você não quer ser aceito? Fala aquilo que o povo não quer ouvir. Então, isso faz com que você, por exemplo, o nosso
dar um exemplo aqui, o nosso presidente. Como é que ele foi eleito? Ele foi eleito porque ele falou aquilo que o público queria. O que o povo queria? O povo queria justiça, o povo queria ordem, o povo queria combate à violência, o povo queria todo. Então, o presidente Jair Messias Bolsonaro, se nós não estivéssemos vendo uma crise de identidade, uma crise de valores, ele jamais teria sido eleito. Até porque o argumento dele seria tanto a necessidade de alguém para contrapor essa crise, para atacar, para dar para o povo, que foi tão eminente que ele foi eleito através de quê? Um celular, bolachas cracker, creme cracker, um copinho de requeijão e gravando vídeo em casa. E o cara foi eleito, gastou 2 milhões de reais, quando tiveram homens que gastaram 70 milhões, 100 milhões, 80 milhões, não conseguiram nem a metade dos votos que ele teve. Então, por quê? Porque ele ofereceu para as massas aquilo que a massa quer. O que a massa queria? O combate a ideologias que estavam atacando a família, violência excessiva. E ele prometeu isso até hoje, ele mantém isso. Ele mantém essa promessa. Ele não mudou o argumento dele. Ele continua com as massas atrás dele e o apoiando o tempo todo, né? Ele é um marco na história, porque é a primeira vez que eu vejo um político que cumpre, que mantém firme nos seus ideais, nos ideais do povo, não dele, né, praticamente. Então, a cultura de massa ela é produzida pela indústria e segue uma fórmula que pega de elementos da cultura erudita, para fazer com que as pessoas sintam-se à vontade com isso, né? Junta aos elementos da cultura popular, e aí você tem um resultado totalmente satisfatório, né? Então, produzido originalmente por um povo. E lança sobre a junção elementos que agradam o público. O resultado é a obra de arte produzida em escala industrial. Maravilha isso, né? Então, pessoal, vale ressaltar que a cultura de massa ela difere da cultura popular, tá? A cultura popular, pois enquanto esta é autêntica, a cultura popular, aquela é uma degeneração capitalista da arte. Enquanto a cultura popular é algo real e efetivo, né? Autêntico, então a outra ela é uma degeneração da arte, uma degeneração capitalista da arte. Esses filósofos aí, que nem, por exemplo, esses principais filósofos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, né? Pensador alemão que dedicou-se a entender o problema moral, social do século XX frente ao capitalismo. Por ser judeu e comunista, né? Judeu comunista, foi pelo nazismo e foi perseguido pelo nazismo e se refugiou nos Estados Unidos. Aí nós temos lá o Max Horkheimer, né? Nome alemão difícil mais de falar, e foi um dos diretores do Instituto de Pesquisa Social, filósofo, sociólogo, responsável, ele foi responsável junto ao Adorno aí para elaborar o conceito de indústria cultural, né? No livro Dialética do Esclarecimento. Também foi perseguido pelo nazismo, refugiou-se nos Estados Unidos. E temos aí também o Herbert Marcuse, né? um dos mais polêmicos pensadores da escola de Frankfurt. Ele se dedicou a entender a relação entre a sexualidade e o capitalismo, além de estudar, né, os problemas envolvendo a raça e a exclusão social. Os seus estudos englobam o marxismo, a psicanálise freudiana, né? E foi perseguido pelos nazistas também, por ser de origem judaica, e pela vertente socialista. Marcuse se refugiou nos Estados Unidos, onde lecionou na Universidade da Califórnia, até 1969. Temos outros aí, Walter Benjamin, Erich Fromm, Junger, Harbers e muitos outros aí que vão trabalhar de forma muito efetiva nessa situação aí que engloba todo esse resultado do que eu falei para vocês, da Escola de Frankfurt. Então, pessoal, é isso aí por enquanto. Vamos mostrar para vocês só
esse parâmetro aí, esse cenário histórico, né, para vocês poderem dar uma lida no livro aí. E depois, na semana que vem, a gente retoma essa aula de novo. Tá ok? Deus abençoe vocês e um abraço.